Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais uma Carta de São Paulo, mais um dia de estudo, mais um dia de meditação. No dia de hoje nós vamos começar e terminar em apenas um dia a Carta de São Paulo aos Filipenses. São 4 capítulos, com a graça de Deus vamos meditar esses 4 capítulos em apenas um vídeo. O dia de hoje é o vídeo de número 343. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 343. Antes da meditação, apenas alguns informativos, uma breve orientação do Padre sobre o próximo ano. Tem sempre pessoas que perguntam nos comentários: Padre, como que será a leitura da Bíblia? Como que será esse curso básico de teologia para leigos? Então, para preparar 365 vídeos, a Bíblia em um ano, vocês podem imaginar o tanto de trabalho que dá para ler, para preparar os vídeos, também para fazer as artes, a formatação. Então dá muito trabalho. Nós não vamos fazer vídeos novos. Aqueles que quiserem rezar novamente, o Padre vai enviar, nós vamos enviar através do WhatsApp os mesmos vídeos no e-mail, através também do site do Padre, vocês podem encontrar todos os vídeos. Nós temos uma playlist, eu convido que vocês visitem o site. Lá no site tem os vídeos, tem material de formação, muitas coisas que vocês encontram no YouTube, que vocês desejam aprofundar, podem encontrar no site. Então, o site do Padre é Padre, tudo por extenso, Padre Daniel Ribeiro SCJ. Padre Daniel Ribeiro SCJ.com.br. Esse é o site do Padre. Então, ano que vem, vai convidando pessoas que você conhece que desejam ler a Bíblia. A experiência que nós fizemos esse ano, você é convidado a escolher pelo menos uma pessoa para fazer a experiência no próximo ano. A pessoa entra no grupo de WhatsApp, que nós vamos enviar em breve, e aí depois a pessoa pode receber aí durante todo o ano os vídeos, ou pode entrar no site do Padre, lá tem a playlist, ou entra diretamente no YouTube e todos os dias vai assistindo um vídeo por dia. Vocês sabem que na capa do vídeo tem sempre o correspondente do dia que nós estamos meditando. O dia e também 1º de janeiro, 15 de janeiro e depois os capítulos correspondentes ao dia. Irmãos e irmãs, também no próximo ano um breve curso de teologia. O que é fundamental? Fundamental é a Bíblia. O Padre já disse, eu sugiro a Bíblia nesta ordem: a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Ave Maria ou a Bíblia da CNBB. Não sugiro que vocês comprem outra Bíblia só por isso. Se alguém quiser comprar, pode comprar, mas economize esse dinheiro. O Padre vai sempre sugerir alguns livros de aprofundamento, e aí vocês guardam esse dinheiro para comprarem livros. Depois vocês podem pesquisar Scott Hahn. O Padre vai ver alguma forma de enviar para vocês. Scott Hahn é um autor norte-americano. Ele comentou todos os versículos da Bíblia. Se não me engano, é a editora Eclésia. Então, nos grupos de WhatsApp, o Padre vai começar a enviar o link, e aí vocês podem comprar também esse material de Scott Hahn. Então, Scott Hahn, ele tem um comentário da Bíblia, versículo por versículo. Então, a gente vai usar bastante. O Catecismo da Igreja Católica, fundamental, o catecismo de capa amarela para quem está no Brasil, para quem está em Portugal, ele é de capa azul. Então, o catecismo, ele é básico. E aí, o que vocês acharem do Papa Bento XVI também podem comprar. Papa Bento XVI, um grande teólogo da igreja. Eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado no Papa Bento XVI, então nós vamos usar muito do seu material. O Padre vai cada vez informando mais sobre o próximo ano. Então se prepare. E, como de costume, nós teremos as nossas novenas. Pode participar da novena
também o padre celebra a missa de vez em quando. Esta missa o padre celebra todos os dias, de vez em quando a missa é transmitida online. E naturalmente aqueles que puderem podem ter a cereja do bolo aí, que é ir com o padre Daniel para o Egito e para Israel. Então, convite aí também para a peregrinação. Então é o projeto brevemente para o próximo ano. E hoje nós começamos a carta de São Paulo aos Filipenses. Por que essa carta é especial? Essa carta é especial, São Paulo estava na prisão, possivelmente em Roma. Aqui nós estamos provavelmente entre os anos 61, 62, 63. São Paulo ele estava em Roma, estava na prisão e ele tinha um grande apreço, um grande carinho por essa cidade que era uma das cidades, entre aspas, mais obedientes, uma das cidades mais importantes do Império Romano. Então, São Paulo ele tem um grande carinho pela fidelidade, uma igreja que foi perseguida pelo Império, uma igreja ou uma comunidade local que tinha muitas dificuldades, e mesmo assim foram muito fiéis e foram fiéis até o fim. Então, é uma carta que São Paulo ele é teórico, ele vai mostrar aí, nós vamos ver isso no capítulo 2, tem um hino cristológico belíssimo, belíssimo, falando da kenosis, Deus, ele se abaixou e se fez um de nós. Então, um texto belíssimo, mas também é muito marcado pela emoção, pelos sentimentos de São Paulo, que são visíveis aí no texto todo, O carinho de São Paulo por essa comunidade, o padre não vai dividir em partes diferentes, porque é um texto muito corrido e é um texto que ele vai mesclando, ele vai relacionando essas duas coisas, a parte teórica da teologia e também a parte prática, Paulo fazendo exortações e correções para a comunidade. Então, este caráter, não sei se a palavra é emocional, mas esse caráter pessoal, esse caráter afetivo, de amizade, de proximidade fica claro desde o início. Se vocês se recordam, quando nós meditávamos a carta de São Paulo aos Gálatas, nós tivemos a última foi aos Efésios e depois tinha aos Gálatas, ali havia um grande aborrecimento de São Paulo. No versículo 6 ali aos Gálatas ele dizia assim, uma breve saudação, quem ele era, para quem que ele escrevia, e aí lá no versículo 6 ele dizia assim, se voltar um pouco na Bíblia nós vamos ver isso. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas alguns entre vós que estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda de nós mesmos ou algum anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Aqui São Paulo, ele mostrando um certo aborrecimento com os filipenses. Agora com os coríntios é muito, com os filipenses, com os gálatas, ele mostra ali um grande aborrecimento, como nós vimos. E agora, com os filipenses, ele vai mostrar um grande carinho, uma grande admiração. Primeiro ele vai dizer que ele está com Timóteo. Timóteo passou a ser um grande companheiro, depois Timóteo seria bispo, a exemplo de Tito. Então nós temos, muito interessante, os dois são muito próximos, e Paulo ele escreve a carta aos dois, ele escreve duas cartas a Timóteo, depois ele escreve uma carta a Tito, e a igreja celebra esses dois santos, esses dois amigos de Paulo, esses dois bispos no mesmo dia. Por isso que nós temos ali um dia que nós celebramos São Timóteo e São Tito. Se alguém souber o dia desses santos, confesso que de cabeça agora não me lembro, se alguém souber pode colocar no comentário o dia que a igreja celebra São Timóteo e São Tito. Timóteo era muito próximo de Paulo. O primeiro versículo já diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo, Jesus, que estão em Filipos, com os episcopos e diáconos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui vai ficar muito claro também, vai aparecer várias vezes a hierarquia da igreja, vai aparecer os títulos diácono, presbítero, episcopo, que significa bispo. Esses 3 graus que nós temos hoje da hierarquia católica já aparece claramente nessa carta aos Filipenses. Em alguns momentos, episcopo pode ser que não tinha o significado de bispo que nós temos hoje, mas aqui é muito claro que o sacramento da ordem, com esses 3 graus, já aparece desde o princípio da igreja. Ali, entre os versículos 3 e 11, nós encontramos a afetividade, nós encontramos o carinho, nós encontramos esse sentimento de proximidade que São Paulo ele tem por esta comunidade.
Olha o versículo 8. Se vocês quiserem, podem ver os versículos 3, 4 e 5. Mas eu destaco o versículo 8. Olha ali. Deus me é testemunha de que vos amo a todos com a ternura de Jesus Cristo. E é isso que vos peço, que vosso amor cresça cada vez mais, em conhecimento, em sensibilidade. Que interessante. O amor ele deve crescer nesses dois aspectos. Eu amo porque eu amo. Não, o amor ele tem duas vertentes. O amor, para ser completo e maduro, ele deve ser tocado por esses dois aspectos. Que o amor cresça em conhecimento, que ele cresça em sensibilidade. Então São Paulo aqui, não sei se esse era o interesse dele, ele já deixa claro que amor não é um puro sentimentalismo. Não, o amor ele deve crescer em conhecimento, por isso que nós estamos lendo a Bíblia, para conhecê-lo, nós amamos aquele que nós conhecemos. Então, ele pede que o vosso amor ele cresça em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poderes discernir o que é importante, porque com o amor nós vamos discernir o que é importante, para que sejais puros e irrepreensíveis no dia de Cristo, na plena maturidade do fruto da justiça que vos vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então aqui o que ele pede? Ele pede amor, ele pede discernimento, ele pede pureza, ele pede maturidade e ele pede justiça. Para quê? Para o dia de Cristo eles poderem gloriá-lo. São textos assim que são obras que, graças a Deus, a igreja canonizou. A igreja, a palavra canonizar, a gente fala canonizar quando se fala para um santo, mas a igreja colocou no cânon sagrado, a igreja definiu como bíblico, senão possivelmente a gente não teria contato com estes textos. Então, primeiro vem a tradição oral. Como que a mensagem do evangelho foi propagada? Como que a mensagem de Cristo foi propagada? Primeiro oralmente e depois de forma escrita. O padre está preparando o curso já para o próximo ano e quando eu falo das fontes de fé da igreja, comecei a escrever sobre a Bíblia e aí depois estava escrevendo sobre a tradição e aí por fim do magistério. Mas eu falei assim, Padre Daniel, aí eu ouvi um vídeo do Dom Falcão, foi uma bênção de Deus. Dom Falcão diz, a primeira fonte de fé não é a Bíblia, é a tradição. Eu falei, meu Deus, parece que ele estava falando para mim. Aí eu estou pegando, corrigindo o texto. Primeiro, qual são as fontes de fé? Quando a gente fala de teologia, a gente vai aprofundar no próximo ano. Por exemplo, quando fala em biologia, o que é biologia? É o estudo da vida. Quando a gente fala em astronomia, o que é astronomia? Estudo do astro ou dos astros. O que é teologia? É o estudo de Deus. E quais são as ferramentas? Nós estudamos de forma intelectual. E quais são as ferramentas? São três: a tradição, a Bíblia e o magistério. Aí, um tira-gosto, uma introdução para aquilo que nós vamos fazer o ano que vem. A filosofia é o estudo racional do mundo, da origem das coisas. Agora, a teologia é o estudo de Deus. Então, aqui, essa introdução ela é muito clara e muito bonita. Depois, eu grifei, eu sugiro que vocês leiam com muita atenção estes versículos do 20 adiante. Antes disso, ali no versículo 13, ele vai falar das prisões. Esse texto, se nós tivéssemos tempo, seria bom fazer a Bíblia em 3 anos. Aí a gente poderia pegar e dividir um capítulo por dia. Mas a Bíblia em um ano exige que, em alguns momentos, nós façamos de uma forma mais apressada. Então, você vai ficar um pontinho ali, vai ser ter feito a carta aos Filipenses em um dia. Paciência. Ela é feita em um dia, mas essa carta ela deveria ser feita em vários dias. Vocês prometem para o padre que vão ler o texto com calma. Versículo 13, ele vai falar da prisão. A minha prisão, ela valeu. Por quê? Porque através da minha prisão, vocês puderam aumentar o conhecimento de Deus. Aumentar o conhecimento através do testemunho dele, mas através das cartas que estavam sendo escritas. Agora ele diz o que é vida para ele. O que é vida? Se eu perguntasse para você o que é vida, nós vamos ver também no curso de teologia, o ano que vem, que a nossa vida aqui na Terra, o primeiro capítulo do Catecismo da Igreja já diz isso. Para que nós vivemos? Qual que é a finalidade da vida? É conhecer e amar a Deus, servi-lo e um dia viver com Ele na eternidade. E aqui São Paulo ele vai dizer o que é a vida para ele. O
texto começa assim, versículo 20. Minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Padre, por que ele está falando isso? Isso daqui não é algo debaixo do ar-condicionado e numa casa de férias, tirando um descanso, num feriado. Não é isso, ele está na prisão. Ele está na prisão. E olha o que ele diz na prisão. Eu não serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, o corpo que está preso. Ou pela vida ou pela morte. Padre, pessimismo ou pela vida ou pela morte, uma pessoa que está presa, o que ela vai pensar dela? Naquela época não tinha, você está preso por 3 anos, por 7 anos. Não sabia se ficaria só preso ou se ia morrer. Quem está na prisão corre risco de morrer de forma iminente, a qualquer momento. E aí ele continua, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e ir estar com Cristo. Por isso, me é muito melhor, mas permanecer na carne é necessário para a vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria da vossa fé, a fim de que, por mim, minha volta entre vós aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E aqui ele não está sendo orgulhoso. Santa Teresa d'Ávila diz, a humildade é a verdade. Ele sabia que a comunidade precisava dele. Então ele diz, para mim a vida aqui na Terra não tem mais vantagem nenhuma, minha vida é viver para Cristo. Versículo 17, eu circulei de tão sintético que é, de tão profundo, de tão representativo daquilo que mostra um todo. Esse versículo 27 ele diz assim, somente vivei a vida digna do Evangelho de Cristo. E aí ele continua, no versículo 29, ele agradece por sofrer por Cristo. Pois vos foi concedida, em relação a Cristo, a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrer, empenhados no mesmo combate em que me viestes empenhado, e em que, como sabeis, me empenho ainda agora. Já preparando a comunidade para quando eles sofrerem, eles lembrarem disso. O capítulo 2 começa mostrando como nós devemos sentir, como nós devemos agir, de uma forma resumida, como que deve ser o sentimento de um cristão. Isso daqui são palavras que eu compreendi do texto, vai falar principalmente da necessidade de manter a unidade, mas esse comecinho do capítulo 2, ele vai mostrar como que deve ser o agir e o sentir de um cristão. E agora vem um dos textos mais ricos da Bíblia. Capítulo 2, dos versículos 6 até o versículo 11. Veja que nós vamos perceber 3 coisas. Primeiro, que Jesus é Deus, e o padre vai ler o texto. Primeiro, que Jesus é Deus. E na sua divindade nós vamos perceber que existe um aspecto descendente. Jesus é Deus. Deus que se tornou gente. A divindade ele tem um aspecto descendente, ou seja, desce e se torna um de nós, e depois tem um aspecto ascendente, sobe e retorna ao Pai, aquilo que acontece na ressurreição para a nossa salvação. Então, quando vocês ouvirem, vocês vão perceber esses 3 aspectos, vão ouvindo e vão pensando. Aqui está falando da divindade, aqui está falando do aspecto descendente, aqui está falando do aspecto ascendente. Esse descendente significa encarnação. O ascendente significa a ressurreição. Vão vindo e percebendo. Ele, estando na forma de Deus, divindade, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tornando a forma de um escravo. Olha, se despojou tomando a forma de um escravo. Isso se chama kenosis, aniquilamento, abaixamento. A humildade, ninguém foi mais humilde do que Cristo. Por quê? Porque ele era Deus. Deus Filho, se tornou gente e recebeu o nome de Jesus. Então, aqui nós temos, olha, ele se despojou, tomando a forma de um escravo descendente.
Cristo se despoja, abaixa, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre a cruz. Por isso, soberanamente o elevou, Deus o elevou, ascendente. E lhe conferiu o nome que está acima de todos os outros nomes, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Olha, todo joelho se dobre é para adorar aqui novamente a divindade. Nos céus, sobre a terra e na terra, sobre a terra e sob a terra. E toda língua proclame que Jesus Cristo, que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus. Um hino belíssimo. Leiam e meditem com mais calma. Perdão de repetir, mas se Deus quiser, o ano que vem, quando nós formos estudar a Bíblia, o primeiro ano é um estudo bíblico, o segundo ano é um estudo de história da igreja, o terceiro ano é um estudo principalmente dos dogmas, que nós chamamos de teologia sistemática, dos aspectos principais da teologia, e depois nós vamos para a moral, para a espiritualidade, para os sacramentos, para a doutrina social, mas o ano que vem nós vamos aprofundar, não capítulo por capítulo, mas nós vamos estudar a Bíblia de forma mais profunda. E aí, quando nós falarmos ou estudarmos Cristologia, que é o estudo sobre o Cristo, nós vamos meditar esse texto, o aspecto ascendente e descendente do Senhor. Depois, nos versículos 12 até o versículo 18, nós vamos ver ali como que a nossa salvação, ela foi operada. A nossa salvação, ela foi operada através de Cristo. Depois São Paulo, a partir do versículo 19, ele vai fazer, ou vai enviar São Timóteo, aqui apenas Timóteo, para algumas missões. E ele vai mostrar aqui, ele vai dar o exemplo, ele vai falar como que Timóteo era um grande exemplo para a comunidade. Capítulo 3, novamente o padre vai ser breve. Capítulo 3 aqui é um verdadeiro testemunho de São Paulo. Ele dá um testemunho pessoal dele e, dando um testemunho pessoal, ele dá um testemunho de como que deve ser o caminho da vida cristã, como que acontece a salvação no nosso meio. Por que ele faz isso? Naquela época haviam pessoas de tendências judaizantes que eram judeus, que se tornaram cristãos, mas era como se fossem ex-judeus que se tornaram cristãos, mas mantinham o judaísmo dentro deles. Então eles queriam que os cristãos continuassem se circuncidando, guardando o sábado, não se alimentando com algumas carnes de animais, e aí São Paulo ele diz que nada disso deveria acontecer, que a salvação, ela já aconteceu. E aí ele diz, versículo 18, que existem pessoas que se comportam como inimigos de Cristo. Se vocês quiserem, alguns versículos aqui eu sugiro dos versículos 8 até o versículo 11. Aqui eu grifei de amarelo, aqui ele vai dar o testemunho pessoal dele. E aqui ele vai falar, no versículo 14, tem algo muito bonito. Ele diz assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio, a vocação do alto. Que termo bonito, que termo bonito, vocação do alto. Nós temos vocações da terra, o casamento, até o sacerdócio, mas nós temos uma vocação do alto. Que texto bonito, tão pouco falado. Nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, sobre a vocação do alto. São Paulo ele diz, Filipenses 3,14, sobre a vocação do alto. O padre gostaria de falar para você, não se esqueça da sua vocação do alto. Não se esqueça da sua vocação do alto. Você é chamado à santidade. Na santidade está a felicidade do ser humano. Por quê? Apenas com a santidade nós alcançamos a plenitude daquilo que é a vida humana. A vida humana, ela sendo identificada com Deus. Nós nascemos, dizem os primeiros santos da igreja, principalmente aqueles de tradição mais grega, nós nascemos para a divinização. Divinização não por essência, que só Deus é divino, mas por participação, para participarmos da divindade de Deus. Isso se chama teoses, com TH. E aí o texto continua, nós temos o capítulo 4, que são os últimos conselhos. Ele diz, permanecei firmes no Senhor. Do versículo 4 até o versículo 8, ele dá algumas sugestões aqui muito claras, alegrai-vos no Senhor. Moderação, aí depois ele diz, o Senhor está próximo, não vos inquieteis com nada. Apresentai-vos diante do Senhor em suas necessidades pela oração e súplica.
Guardai os vossos corações e pensamentos em Cristo, ocupais com tudo que é verdadeiro e nobre. E aí ele diz, então a paz do Senhor estará convosco. Isso é um breve resumo dos versículos 4 até o versículo 9. Aqui tem que ser grifado e tem que ser meditado. Versículo 13, 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Por fim, São Paulo ele agradece à comunidade e essa é uma das cartas mais íntimas, mais pessoais de São Paulo. Ele apresenta aquilo que está no coração dele. Se vocês quiserem resumir aqui em 3 pontos que podem ser guardados São Paulo nesta carta ele encoraja a comunidade a permanecer fiel, ele comunica alegria na fé e ele reforça a necessidade de humildade e unidade entre os membros da igreja. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã e um dia, carta de São Paulo aos Colossenses. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.